Olá! Sabe, quando a gente pensa na história dos judeus poloneses, a imagem que geralmente vem à cabeça é a da sua destruição. Mas hoje, a gente vai fazer um caminho diferente. Usando as memórias de Benzion Gold, vamos mergulhar na vida vibrante que existia antes da guerra. O foco aqui não é como eles morreram, mas sim na riqueza e na beleza de como viviam. E essa frase do próprio autor Benzion Gold já define todo o nosso percurso. Ele diz que a herança não é a tragédia, mas a vida, a cultura, tudo aquilo que foi criado antes. É uma mudança de perspectiva, né? E é uma mudança fundamental. Então, o nosso objetivo aqui é justamente esse: resgatar essa herança. Em vez de olhar pelo retrovisor da tragédia, vamos explorar os ritmos do dia a dia, da semana, do ano. Tudo aquilo que dava sentido à vida e que construiu uma identidade e uma comunidade fortes. Para entender esse mundo de verdade, a gente precisa primeiro entender como o tempo era vivido. Não era só uma linha reta, do jeito que a gente costuma pensar. O tempo era cíclico, estruturado pela fé. E no centro de tudo, como uma coluna que sustentava a semana inteira, estava o Shabat. O Shabá era muito, mas muito mais do que um dia de folga. Era um evento, um convidado sagrado, a rainha ou a noiva, que chegava toda semana. Era um período de 25 horas que simplesmente transformava o ambiente da casa e a alma das pessoas, separando o que era sagrado do que era comum. E o mais legal é que a santidade do Shabá já começava a dar as caras no meio da semana. A preparação era um ritual que envolvia todos os sentidos. Na quinta-feira, a mãe já ia ao mercado. Na sexta de manhã, a casa inteira já cheirava a festa. O aroma do pão trançado, o peixe, a sopa. O almoço já era uma pequena prévia do que viria. Tudo isso ia criando uma expectativa para o grande momento. O pôr do sol, quando a mãe acendia as velas e o tempo comum, de repente, parava. E essa expectativa toda culminava num ritual lindo. Na sinagoga, toda a comunidade se virava para a porta de entrada e cantava esse hino, o Ulek Hadod, que é basicamente um convite poético para a noiva Shabat entrar. É uma imagem de uma beleza e de um misticismo incríveis. E a celebração continuava em casa, com 3 refeições que eram verdadeiros banquetes, não só para a barriga, mas para a alma. O ato de comer vinha junto com hinos, com orações, com leituras de textos místicos. E tinha um detalhe crucial: a mesa quase nunca era só para a família. A presença de um oresh, um convidado, muitas vezes um viajante pobre, era fundamental. Isso garantia que a solidariedade e o senso de comunidade estivessem sempre ali, no coração da festa. Bom, essa vida sagrada que acontecia dentro de casa, ela transbordava para as ruas. O coração da vida judaica em Radon, a cidade do autor, pulsava num bairro super movimentado chamado Vuelé. O Vila era, na prática, um mundo à parte. Um microcosmo completo e vibrante. Tinha de tudo ali, como a gente pode ver. Cada loja, cada estabelecimento atendia a uma necessidade específica da vida judaica. Dos açougues kosher, às livrarias com textos religiosos, tudo que era preciso para viver uma vida plena, material e espiritualmente, se encontrava lá. E essa citação dele resume perfeitamente o sentimento. O Vuel não era só um bairro, era território judeu. Era um lugar de pertencimento, um lugar onde ele podia se sentir de fato em casa. E essa organização ia muito além do comércio. A Kehillah, que era uma espécie de conselho comunitário eleito democraticamente, criou uma rede de apoio social que era impressionante. Eles mantinham desde o hospital e asilo até escolas para crianças pobres e abrigos. Era a prova viva de uma comunidade com uma estrutura fantástica de autogestão e de cuidado mútuo. Mas claro, esse mundo tradicional não era uma coisa só sem suas tensões e complexidades. E uma das coisas mais fascinantes era a diferença gritante nos caminhos de educação e, consequentemente, de futuro para meninos e meninas. Para os meninos, a educação religiosa no Hedera era, muitas vezes, uma experiência bem difícil. O próprio Gold descreve como algo adversarial, sabe? Baseado em decorar coisas e com uma disciplina super severa. Ele conta que se rebelou, que jogou o caderno fora no primeiro dia e até cortou os fios de luz da sala para encurtar as aulas. Dá para imaginar? E o contraste com a educação das meninas era nítido. De um lado, a educação do Benzion, punitiva, focada na memorização e que no fim levava a uma dependência econômica. Do outro lado, a de suas irmãs, numa escola moderna chamada Beis Yaakov. O clima era cooperativo, o currículo era rico, elas aprendiam até teatro.
E o resultado era um paradoxo. A educação dos meninos criava dependência, enquanto a das meninas cultivava a independência. E aí, qual é o legado de tudo isso? Como é que essa formação tão complexa, com suas alegrias e tensões, moldou as pessoas que viveram isso tudo, principalmente quando elas tiveram que enfrentar o impensável? E aqui está o ponto central. Essa herança toda não era só um enfeite cultural. Esse mundo interior, tão rico em rituais, em comunidade, em aprendizado, mesmo com todas as dificuldades, foi o que forjou uma força interna gigantesca, forjou uma vontade poderosa de viver. E o próprio Gold faz essa conexão de um jeito explícito e muito poderoso. Ao descrever a fuga dele de um trem que ia para o campo de concentração de Dachau, um ato desesperado que salvou a vida dele, ele atribui isso diretamente ao amor de sua mãe e à ênfase na vida de sua criação tradicional. O mundo que foi destruído foi também a fonte da sua sobrevivência. E com isso a gente termina com uma pergunta. Ao focar não na tragédia, mas nessa teia tão rica que era a vida antes dela, como isso muda a nossa compreensão da perda? Porque talvez, no fim das contas, lembrar uma vida em toda a sua plenitude seja a única forma de realmente entender o peso da sua ausência.